Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu evangelho, da Tua revelação. E pedimos, Senhor, sabedoria, revelação, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, que a Tua palavra ela possa frutificar em nossa vida. Porque se ela frutificar, nós daremos frutos para louvor da Sua glória. Não permita, Senhor, que nada roube nossa atenção, mas que os nossos olhos estejam fitos na Tua palavra e o nosso coração esteja seguro em Cristo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, então, nós vimos a eleição do Pai. Dos versos 3 ao verso 6, nós vimos que Deus, o Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou seja, Deus, o Pai, nos deu tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida nesse mundo caído e quebrado. Nós vimos também que Deus, o Pai, nos escolheu em Cristo na eternidade, antes da fundação do mundo. E nós vimos também que Deus, o Pai, nos adotou. Então, por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da nossa união com Jesus Cristo, nós somos adotados na família de Deus. Nós não temos o mesmo DNA de Deus, nós não temos a mesma essência de Deus, mas nós temos agora o mesmo Pai de Jesus Cristo. A nossa união com Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus Cristo nos torna filhos e filhas de Deus. Nessa manhã, nós veremos a continuação das bênçãos que Deus nos deu. Então, Ele nos adotou, Ele nos escolheu, e agora nós veremos a obra do Filho de forma mais detalhada, um pouco mais extensa, inclusive. Paulo vai usar muito mais palavras para descrever a obra do Filho, e nós vamos caminhar então por essa obra. O pecado, meus irmãos, ele nos tornou culpados diante de Deus. Nós sentimos culpa por causa do pecado. Ele nos tornou culpados e também nos tornou cegos para a vontade de Deus. Então, quando nós nascemos, a nossa vida sem Cristo, ela é uma vida alienada de Deus, é uma vida que não leva em consideração a vontade de Deus. E é por isso que nós tentamos, ao longo da nossa caminhada, ser aceitos por Deus com base no nosso desempenho, com base nas boas obras que nós praticamos, no nosso esforço. Além disso, por causa da nossa ignorância em relação à vontade de Deus, por causa da nossa cegueira espiritual, nós vivemos nesse mundo sem saber para o propósito para o qual nós somos criados.
E talvez você já ouviu alguém fazer essa pergunta, né? Poxa, por que eu nasci? Para que eu nasci? Talvez você já fez essa pergunta. Para o que eu nasci? Uma vida que é alienada de Deus, uma vida que é vivida longe de Deus, ela não sabe o propósito para o qual ela nasceu. E se eu pudesse resumir o sermão dessa manhã em uma frase, ela seria: a obra do Filho trouxe plena redenção e revela para nós a vontade de Deus, tudo isso para o louvor e para a glória de Deus. Em primeiro lugar, nós temos então a obra do Filho. A primeira parte da obra do Filho que Paulo vai descrever para nós é a redenção. A culpa que nós carregamos, ela é fruto do pecado. E a culpa que nós sentimos quando nós erramos, quando nós pecamos, ela prova que eu e você somos também filhos e filhas de Adão. No Gênesis 3, nós vemos o relato da queda e nós vemos que após os nossos pais pecarem, Deus vem no final da tarde para conversar com eles e a primeira atitude deles é se esconder. Além de se esconder, eles se cobrem, eles sentem culpa, medo, vergonha. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós experimentamos os mesmos sentimentos de Adão e Eva. Nós experimentamos medo, nós experimentamos vergonha e nós sentimos culpa. O pecado de Adão condenou toda a sua descendência à escravidão. Então, a partir daquele momento, Adão, Eva e todos os seus filhos passaram a ser escravos do pecado. Os pecados que nós cometemos ao longo do dia de hoje nós já cometemos algum pecado. Alguma coisa nós já fizemos que não agradou a Deus. E isso prova que nós também somos filhos de Adão. Ou seja, nós somos culpados pelo pecado de Adão, mas nós também somos culpados pelos pecados que nós mesmos cometemos. Não apenas pelos pecados de Adão. Ou seja, desde o pecado de Adão, nós tentamos ser aceitos por Deus através das nossas obras. Mas nenhuma obra que nós fazemos é capaz de eliminar a culpa, o medo e a vergonha que nós sentimos. E o pecado é o maior de todos os nossos problemas. E quando nós tentamos resolver o problema do pecado com boas obras, com empenho, com dedicação, seja ela religiosa, seja ela social, longe de Cristo, tudo isso não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Em Isaías capítulo 64, verso 6, a palavra de Deus diz que por causa do pecado nós somos como o impuro, ou seja, como o imundo. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Deixe-me ilustrar o que eu estou dizendo. Imaginem um homem que cometeu um assassinato, ele foi preso e agora ele está sendo julgado, ele está num tribunal sendo julgado diante do juiz e diante de pessoas que viram ele cometer aquele assassinato. Em um certo momento ele começa a se defender. Excelência, eu dediquei a minha vida e os meus recursos nos últimos 10 anos construindo casas para famílias pobres e com o meu dinheiro eu alimentei dezenas de órfãos e pessoas que não tinham o que comer. Será que o juiz, diante dessa defesa, falaria: vamos esquecer o homicídio desse homem? Ele é um homem bom. Ele constrói casas com o dinheiro dele. Ele alimenta órfãos e necessitados com o dinheiro dele. Ele é um homem bom. Por que nós vamos condená-lo? Todas as boas obras desse homem não eliminam sua culpa, não eliminam seu pecado, não o tornam justo. E de igual modo, meus irmãos, as nossas boas obras, por melhores que elas sejam, elas não podem eliminar a nossa culpa diante de Deus.
Ou seja, nós podemos ajudar os pobres e nós devemos ajudar os pobres. Nós podemos ser bons maridos e nós devemos ser bons maridos, boas esposas. Nós podemos ser bons pais e boas mães e bons filhos, e nós devemos sim ser bons pais, mães e filhos. Mas nada disso pode nos tornar justos diante de Deus. Nada disso é capaz de eliminar a nossa culpa diante de Deus. E é por causa disso que nós precisamos de um Redentor. É por causa disso que nós precisamos da obra de Jesus Cristo. Porque nada que nós façamos desse mundo é capaz de resolver o nosso maior problema, a nossa inimizade com Deus por causa do nosso pecado. Então, a primeira verdade que esse texto revela é a obra do Filho na redenção. Ele é o Redentor. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que remove a nossa culpa diante de Deus. Através do seu sangue nós somos então redimidos. Versos 7 e 8 do capítulo 1 de Efésios, ele diz: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Nós só podemos ser adotados como filhos de Deus por causa da obra redentora de Jesus. Nós só podemos ser aceitos por Deus por causa da obra redentora de Jesus. A eleição do Pai, lá na eternidade, ela só é possível porque Jesus morreu por nossos pecados. Se Jesus não tivesse morrido por nossos pecados, a eleição do Pai não seria possível. A redenção, ela faz parte de forma integral da obra de Jesus Cristo. Mas o que é redenção? Bryan Chapell vai dizer que redenção envolve o pagamento de um resgate para recuperar algo que foi tomado ou alguém que está sendo mantido em cativeiro. Redenção envolve pagamento por um resgate para recuperar, para libertar alguém que está preso, escravo, acorrentado, alguém que não pode se soltar sozinho. Um exemplo muito interessante nós vemos na libertação do povo de Israel do Egito. A libertação do Egito, da escravidão do Egito, é uma obra de Deus e ilustra a redenção de Cristo. Nós não temos capacidade nenhuma de resolver nosso pecado, de nos libertar da escravidão do pecado, de nos libertar da escravidão de Satanás. Nós não temos força, nós não temos capacidade humana. E o pecado, então, ele rouba a nossa integridade. Quando Adão peca, a integridade basicamente é algo que é inteiro. Pensa num copo. Um copo, quando você olha para ele, ele é um copo, ele é inteiro. Mas se você quebra esse copo, se ele cai no chão, ele deixa de ser íntegro. E quando Adão pecou, nós éramos como um copo íntegro. Então nós passamos a ser quebrados. Nós somos quebrados. O mundo que nós vivemos é um mundo quebrado. E você pode olhar para qualquer coisa nesse mundo. Você pode olhar para qualquer pessoa e você vai ver o pecado ali. Você vai ver que aquela pessoa também é quebrada pelo pecado. Você vai ver que aquilo que Deus fez para ser bom acabou sendo manchado pelo pecado. O pecado nos torna culpados, mas Cristo nos traz a redenção. Cristo morre e com sua morte Ele nos liberta do pecado e de Satanás. Pelo seu precioso sangue derramado na cruz, Ele compra a nossa libertação, Ele paga o preço do nosso pecado, Ele remove a nossa culpa e a nossa vergonha. Em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14,
O apóstolo Paulo vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Efésios e Colossenses são cartas irmãs. Nós somos colocados em liberdade com base em um resgate pago a Deus pela morte de Cristo. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos da culpa. Nós somos libertos de Satanás com base na morte de Jesus Cristo. A obra de Jesus é uma obra de libertação. Ele nos liberta da escravidão do pecado e do Satanás. E com o seu sangue, ele nos dá o perdão de todos os nossos pecados. O sangue de Cristo, ele cobre os nossos pecados. No Antigo Testamento, a forma de Deus lidar com o pecado do seu povo, era através da morte de um animal macho e sem defeito. Esse animal, ele não poderia morrer de qualquer forma. Ele não poderia ser estrangulado. Ele não poderia ser sufocado. Ele não poderia morrer uma morte natural. Era necessário que esse animal estivesse vivo, ele estivesse com boa saúde, ele não tivesse nenhum defeito, e então o sacerdote degolava aquele animal. O sangue precisava escorrer, o sangue precisava ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Era dessa forma que Deus lidava com o pecado do seu povo. Era dessa forma que Deus tornava o seu povo santo. Porém, os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser repetidos vez após vez, pecado após pecado. Mas em Cristo, um único sacrifício foi suficiente para resolver de forma plena, completa, absoluta o nosso maior problema, o pecado diante de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 21 em diante, o apóstolo Paulo diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que Deus não é um juiz injusto. Deus não simplesmente olha para os nossos pecados e para nós e diz assim: nossa, você é um homem íntegro, você faz tudo certinho diante dos homens, então você é um homem bom, eu vou deixar você passar dessa, vou salvar você por causa disso, você não vai morrer. Não é dessa forma que Deus lida com o nosso pecado. Você quer saber o tamanho do nosso pecado? Olhe para a cruz de Jesus Cristo. Olhe para a sua morte dolorosa. Esse é o tamanho do seu pecado e do meu pecado. E não apenas pela dor que Jesus sofreu, e não apenas pela separação que ele sofre do Pai, mas pelo próprio Deus estar pregado naquela cruz, no lugar de mim e de você, no nosso lugar. É dessa forma que Deus lida com o nosso pecado. O Pai, então, envia o seu Filho, o único Filho, e Ele entrega esse único Filho para morrer em nosso pecado, em nosso lugar, por causa do nosso pecado.
O Cordeiro de Deus tomou o lugar de todos que um dia creriam em seu nome. Ele carrega em seu corpo o pecado de todos aqueles que foram eleitos por Deus lá na eternidade. O sangue de Cristo cobriu a multidão de todos os nossos pecados. O sacrifício é dessa maneira o meio da redenção, que é a remissão dos pecados. O pecado implica escravidão da mente, vontade e membros, ao passo que remissão é liberdade. Basicamente, a soltura de uma pessoa a algo que o prenda. A morte de Jesus Cristo provê libertação do pecado. Libertação. Nós somos livres. Livres. E isso aconteceu de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus derramou sua graça de forma abundante sobre a nossa vida. E não apenas isso, mas em Cristo nós recebemos toda a sabedoria e entendimento de como devemos viver nesse mundo para a glória de Deus. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles a quem Ele reconcilia consigo mesmo, como filhos, mas Ele também lhes dá compreensão do seu propósito, da sua vontade. E aqui, meus irmãos, não se trata apenas de um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico, mas de um conhecimento bíblico e teológico que nos conduz à piedade, como Paulo vai dizer em Tito. Porque não basta conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos obedecer aos seus mandamentos. Jesus vai dizer: vocês me amam? Obedeçam aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Meus irmãos, nós não podemos reformar o nosso próprio coração. Nós precisamos do Cristo ressuscitado. Apenas o Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Apenas Ele gera o poder de transformar a nossa vida. Você já sentiu o peso da culpa dos seus pecados? Alguns de nós tentamos afogar a culpa do pecado. Uns buscam afogar a culpa nos vícios, outros no entretenimento, outros no trabalho e outros na religião. Nós não podemos remover a nossa culpa. Nós não temos condições de satisfazer a ira de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus. O nosso pecado precisa ser pago, mas Cristo pagou o pecado. Ele pagou o meu e o seu pecado. E em Romanos capítulo 10, do verso 9 ao 13, nós temos a forma que Deus estabeleceu para resolver o nosso maior problema. Ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois se crê com o coração para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você é salvo. A redenção chega à sua vida. Você é redimido, você é liberto da escravidão do pecado, você é liberto da escravidão de Satanás. Se você crer em seu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo da ira de Deus. Não deixe para amanhã. Venha ao Cordeiro de Deus, porque Ele tira o pecado do mundo e Ele tira o meu e o seu pecado também. Em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado e de Satanás. Isso também não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas isso é para que nós passemos a viver uma vida que glorifique a Deus. A redenção não é o ponto de chegada, a redenção é o ponto de partida na vida cristã.
É a partir da redenção que nós iniciamos a nossa jornada com Cristo. É a partir do momento em que nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e que nós cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que nós somos salvos, e nesse momento a justiça de Deus é aplicada em nossa vida. O sacrifício de Jesus é colocado em nossa vida, em nossa conta, e nós deixamos de ser devedores de Deus e passamos a estar em paz com Deus. Somos declarados justos diante de Deus. Meus irmãos, entender a forma que Deus nos redime muda a nossa vida de uma vez por todas, muda de forma completa a forma como nós nos relacionamos com aqueles também que pecam contra nós. E eu diria para vocês que essa é uma das coisas mais que é considerado loucura para o mundo. Isso é considerado loucura. Porque para as pessoas, de modo geral, que não conhecem o Evangelho, você só merece ser perdoado se você fizer por onde. Você só merece ser amado se você fizer por onde. Se você se esforçar, se você fizer alguma coisa boa para compensar o tamanho do seu erro. Quando nós entendemos o Evangelho, nós percebemos que nós não temos condição de compensar os nossos erros. Mas Cristo, Ele não apenas compensa, Ele paga o nosso pecado. Ele morre no nosso lugar. E quando nós somos perdoados por Deus, quando nós somos redimidos por Deus em Cristo Jesus por meio de sua obra redentora, nós também passamos a perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que pecam contra nós. A graça que encheu o meu coração, ela transborda nos meus relacionamentos. E às vezes as pessoas não vão entender o perdão. Nós somos aqueles que foram reconciliados com Deus, o Pai, mediante a obra redentora do Filho. E agora nós somos feitos agentes de reconciliação nesse mundo caído e quebrado. Quando nós entendemos que nós somos livres em Cristo, que nós somos libertos da escravidão do pecado. E talvez você fale assim, nossa, eu creio em Jesus Cristo, eu recebi Jesus Cristo em minha vida, mas eu ainda peco, eu ainda cometo os mesmos pecados. Eu diminuí, eu aliviei em alguns pontos, eu melhorei um pouco, eu me livrei de algumas coisas, mas eu ainda continuo carregando e caminhando com alguns pecados. E por que eu peco então, se eu sou livre, se eu sou liberto? Se Cristo me libertou da escravidão do pecado, por que eu ainda continuo pecando? Porque você ama o pecado mais do que a Jesus. Quando nós amamos o pecado mais do que a Jesus, nós escolhemos o pecado. Quando nós amamos o pecado mais do que a Jesus, nós pecamos, escolhemos pecar, caímos no pecado. Porque em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Mas se nós ainda pecamos, é porque naquele momento, o nosso amor foi mais forte pelo pecado do que por Cristo. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos conhecer Cristo. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração e o nosso entendimento para que nós venhamos a amá-lo mais do que os nossos pecados. Que nós venhamos a amá-lo mais do que os nossos prazeres.
Porque se o pecado não desse prazer, nós não pecaríamos. É ou não é verdade? O pecado não é uma coisa ruim naquele momento. É como um doce. Mas o pecado nos leva para longe de Deus. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, você não é mais escravo do pecado. Você é liberto. E agora você pode sim amar a Jesus, aquele que te libertou do pecado. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, para que nós vejamos a beleza do Evangelho. Quando nós entendermos a maravilha do Evangelho, a beleza do Evangelho, o tamanho do amor de Deus por nós, nós passamos a amar mais a Jesus. E nós passamos a amar mais as pessoas. E nós passamos a amar mais as coisas que agradam a Deus. E nós não precisamos de uma lista de regras. Olha, isso pode, isso não pode. Nós nos libertamos das regras. Não porque elas sejam ruins, mas porque elas não resolvem. Nós precisamos conhecer Cristo, o Cristo das Escrituras. Porque quanto mais nós conhecermos a Cristo, maior vai ser o amor que nós temos por Cristo. E quanto maior o amor que nós tivermos por Cristo, maior vai ser a chance de nós não pecarmos. Nós ainda vamos pecar, mas quanto maior é o nosso amor por Cristo, menor é o nosso amor pelo pecado. Nós precisamos amar a Cristo. E nós só conseguimos amá-lo conhecendo. E nós só conhecemos a Cristo quando Ele nos ajuda, abrindo os nossos olhos, o nosso coração e indo para a palavra. Porque é na palavra que nós temos a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus. Longe da palavra, nós não temos uma revelação confiável de quem é Jesus. Meus irmãos, concluindo, próxima semana eu darei segmento. Nós falaremos sobre a revelação. A obra do Filho nos traz revelação. E eu quero que você curve sua cabeça e você feche os seus olhos e você reflita por um momento em tudo que nós ouvimos nessa manhã. Nós ouvimos da maravilhosa obra de Jesus, da redenção que Ele conquistou para aqueles que creem em Seu nome, a libertação do pecado para aqueles que confessam a Seu nome, a nova vida que Ele dá. Mas talvez a gente ainda não o ame da forma que nós devemos amá-lo. E talvez nós ainda amamos o pecado mais do que a Cristo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus. Porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado e de Satanás. Mas muitas vezes, Senhor, nós ainda amamos o pecado mais do que o Senhor. E é por isso que nós pecamos, mesmo sendo livres. Ó Deus, tem misericórdia. E se há, ó Deus, entre nós alguém que ainda não creu em Jesus Cristo, que o Senhor possa dar a fé. Dê a fé, Senhor. Dê o dom da fé. Senhor, ajude-nos a entender a beleza do Teu Evangelho. Porque se nós entendermos a beleza do Teu Evangelho, nós viveremos para a Tua glória e para o Teu louvor.
Se nós entendermos a beleza do Teu Evangelho, nós não teremos dificuldade em perdoar. Nós não teremos dificuldade em amar. Porque nós vimos o tamanho do nosso pecado. E nós vimos a forma como o Senhor nos amou. Que o Senhor nos abençoe com um espírito de sabedoria e revelação da Tua vontade e do Teu Evangelho. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.